Minha diretoria, cá estamos meio improvisados, espero que o áudio esteja bom, o vídeo aceitável, porque sou eu no vídeo, não tem como ficar muito bom. Estou aqui em Maceió, então vou ter que fazer meio que, né, do jeito que dá. Mas para falar do Flusão, parabéns torcedor do Flu, parabéns por toda a diretoria, comissão técnica, jogadores do Fluminense pela classificação. Gente, missão cumprida, o Fluminense fez o que ele tinha que fazer, tá? Se fosse o Al-Ittihad, o Fluminense teria do lado oposto um time com jogadores que falaria, porra, sei lá se o Fluminense é melhor que esses caras. O Al Ali tirou o Al-Ittihad e aí ficou pro Fluminense a pressão de falar, cara, o Fluminense tem que ganhar do time do Egito. Na teoria, né, gente? A gente tá falando da teoria. Mas é a teoria que determina a pressão. E na teoria, o Fluminense vai jogar contra o time do Egito. Então o Fluminense tem que ganhar do time do Egito. E aí, obviamente, o Fluminense foi pro campo hoje com essa pressão nas costas, etc. Isso deve ter afetado a maneira de jogar. Né? O Al Ali não é nada bobo, o time dos caras não é nada bobo. Só que o time dos caras só sabe fazer uma coisa, contra-atacar. O time dos caras não sabe jogar com a bola no pé. Eles não têm facilidade de construir um ataque. Eles têm muita facilidade de retomar a bola de você e contra-atacar muito rápido com o jogador aberto em cada ponta. E aí eu acho que o Fluminense cometeu um pequeno erro. Eu acho que em determinado momento do jogo, por mais que o ímpeto do Fluminense seja a posse de bola, construção de jogada, nós tínhamos lá pro começo do segundo tempo já, o Fluminense não tinha dado nenhum chute na direção do gol dos caras. Quando a gente fala trave, ela não é na direção do gol, tá? A estatística diz gol é na direção do gol. O goleiro tem que tirar ou a bola entrar. Eles tinham 19 finalizações, o Fluminense tinha 6. Ou seja, a bola era do Fluminense com 65% de posse de bola, mas isso não criava oportunidade. E eles, quando pegavam a bola, levavam um puta de um perigo pra cima do Fluminense no contra-ataque, no ataque nunca. Então ali, eu acho que faltou o Fluminense ter se ligado e falar assim, gente, peraí, dá a bola pra eles. Porque eles não vão saber montar eles não são perigosos vindo em bloco. Eles são perigosos tomando a bola da gente. Só que no contra-ataque eu tenho o Keno e o Arias, que são melhores do que os dele. Eu posso armar um contra-ataque melhor que o deles. Então eu acho que o Fluminense não testou isso durante o jogo, ele devia ter testado, de dar a bola pros caras, até porque é o jogo que ele vai ter que fazer contra o City. O Fluminense não vai pegar a bola e ter 65% de posse de bola em cima do City. Então, eu acho que o Fluminense teve ali uma puta oportunidade, não só de facilitar o jogo, como de se preparar até para o jogo seguinte, em dar um pouco a bola para o adversário e ele jogar no contra-ataque, embora não seja essa a característica do Fluminense, mas é o que ele vai ter pela frente. Ele vai ter que aceitar isso contra o Manchester City, porque se ele não aceitar, ele pode ou fazer um maior jogo da história da vida dele, ou ele pode tomar uma goleada histórica. Então, a gente imagina que o Fluminense pode ganhar no Manchester City? Pode. Pode, porque a gente está falando de futebol. Ninguém pode chegar aqui e vir, ninguém vai me convencer antes do jogo de que não há possibilidade do Fluminense ganhar o jogo. O Manchester City é favorito? Pra caralho. Estamos discutindo isso. Mas, não tem. Não, tem. Tem jogo. Não tem jogo. Não fode porque tem jogo. O jogo é jogado, irmão. O Brasil tomou 7x1. A maior seleção da história do planeta tomou 7x1 dentro de casa numa Copa do Mundo. Tem jogo, irmão. Tudo pode acontecer. Os caras podem fazer um pênalti no começo, os caras podem ter um jogador expulso, os caras podem estar num dia de merda, o Fluminense pode acertar a porra toda, o Fluminense pode acertar 2 bolas de fora da área. Meu irmão, tem jogo. Então, vamos torcer pro Fluminense chegar lá e ganhar. Tá bom, eu sei que flamenguista, botafoguense, vascaíno, vocês não. Mas eu vou torcer pro Fluminense chegar e conseguir aprontar. Mas falando do jogo de hoje, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, isso, né? Que eu acho que o Fluminense correu um risco ali, às vezes, ele deu o jogo, o melhor jogo pro Al Ali, o Fluminense permitiu. E eu acho que isso não foi maravilhoso. Pênalti, cara, talvez eu não tivesse marcado sem o VAR. Com o VAR eu teria marcado. Então, não acho que foi um pênalti escandaloso. Não acho que seria um absurdo se o juiz não desse, mas eu daria pênalti e acho que foi pênalti. Ele desequilibra, né? A única dúvida que eu tenho é assim, ele desequilibra porque ele desequilibra ou ele cai na jogada e acaba os dois. Essa é a única mísera dúvida, mas ainda assim eu acho que ele acaba tirando o Marcelo da jogada, então é pênalti. Fábio, melhor jogador em campo. Martinelli, melhor jogador de campo da linha, com um porém. Martinelli, tu não vai ver esse vídeo aqui, eu sei que tu tá do outro lado do mundo aí, mas meu compadre, sai jogando daquele jeito lá, faltando 5 minutos, não. Faz isso não. Tá bom? Quando o Valber fazia isso lá no meu São Paulo, eu devo ter umas 3 safenas que eu não fiz ainda aqui, por causa do Valber. Falta 5 minutos pra acabar o jogo, tu me sai lá de trás driblando 3 caras, meu compadre. Tá maluco, cara? Os torcedores do Fluminense velhinho vão tudo morrer, cara. Faz isso não, compadre, pelo amor de Deus, cara. Daquele lance ali, o Martinelli quase matou no meio do coração, porra. E temos que passar pelo John Kennedy, né? Que é o bandido do Fluminense, que é o cara que entra no final do jogo. Ele tá cagando se ele tá jogando Mundial, se ele tá jogando na feira, se ele tá jogando no colégio. Meu irmão, o cara nasceu pra fazer essa porra, né? Você vai conseguir controlar os ímpetos dele aí fora de campo pra se manter. Eu já ouvi uma discussão muito interessante entre alguns dirigentes do Fluminense, conselheiros, na verdade. E eles dizem o seguinte, um cara falou assim, vende o Kennedy agora. O outro falou, você tá maluco, cara? Esse moleque é um craque. Esse moleque falou, cara, se você não vender agora, você não vai vender nunca mais.
Eu falo, mas por que isso? Ele falou, cara, ele não vai se comportar pra vida inteira. Ele tá num momento controlado, mas daqui a pouco ele faz merda. Eu falei, mas peraí, gente, mas ele não pode ter crescido, amadurecido. O cara falou, cara, eu acho que não. Aí o outro, não, eu acho que sim. Como são duas pessoas que convivem mais no clube do que eu não tenho essa imagem se o John Kennedy é um cara corrigido ou um cara que pode derrapar. Mas olha que loucura. Não, vende agora que ele tá bem pra caralho, porque senão depois não vai vender mais. E outros falam, não, segura que você vai vender esse cara muito mais caro depois. Na verdade, se o John Kennedy andar na linha, irmão, tá na cara que esse moleque é diferente. Tá na cara. E não é só tecnicamente, não. O mental do moleque é diferente, irmão. O moleque tá nem aí, cara. O moleque que se foda. Tá? Ele joga como se ele estivesse jogando uma pelada. E isso é um negócio que, porra, isso aí não tem preço, irmão. O jogador gosta de jogo decisivo. Gosta de momento decisivo do jogo. Que não tem medo. Irmão, esquece. Isso aí é outro patamar. Ah, John Kennedy na seleção. Não faz sentido. Você não pode achar normal que o reserva do Fluminense esteja na seleção brasileira. Ah, mas ele tem... Quem bota ele na reserva do Fluminense é o mesmo treinador da seleção brasileira. E aí você entra numa contradição fodida. Que chega e fala, Diniz, peraí, esse jogador ele não é bom o suficiente para ser titular do seu time, mas é bom o suficiente para estar na sua seleção? Então, não é o momento. Vamos esperar ele ganhar a posição do time dele. E aí, dentro de uma hierarquia, de uma lógica, você leva esse jogador gradativamente para a seleção brasileira, que é onde ele deve estar pela qualidade dele, mas devagarzinho. Né? Porque você vai falar assim, olha, o titular do Real Madrid, do Arsenal e do Tottenham, eles não podem jogar na seleção brasileira. Mas o reserva do Fluminense pode. Desculpa, isso é uma dose, tem que ser muito tricolor para acreditar nisso. Então, ele vai chegar. Né? Ele tem tudo para chegar, mas tem um processo. Esse processo não pode passar pela óbvia pergunta que, Diniz, por que ele não joga com você e com você joga na seleção brasileira? Isso deixaria o Diniz numa situação ruim até perante o próprio grupo da seleção brasileira. Seria uma convocação esquisita. Então, acho que tudo tem a sua hora, não é bem assim. Manchester City, deve passar, o Ural Reds não é nada demais, se fosse talvez um Al-Ittihad, alguma coisa desse tipo a gente podia esperar, vai ser uma surpresa bizarra se o Ural Reds conseguir eliminar, e eu acho que o Fluminense tem meia semana, até sexta-feira, para entender uma coisa muito simples, a missão está cumprida, é só isso que o Fluminense tem que entender. O que você foi fazer no Mundial, você já fez. O que você vai fazer agora, se você conseguir fazer, é glória, é história, é do caralho. Mas não é tua obrigação fazer. Você não volta pra cá com nenhum vexame, com nenhuma vergonha se você não fizer. Claro, você não pode tomar 5-0, você não pode tomar uma goleada. Vou fazer o que o Santos fez, por exemplo, contra o Barcelona. Ficar pedindo autógrafo durante o jogo praticamente. Mas vai lá, joga o teu jogo. Perdi? Foda-se. Lutei, briguei, joguei. Se tiver que dar cotovelada, dá. Se tiver que... Foda-se que é o Manchester City. Foda-se que são os ídolos europeus. Foda-se. Isso é o que eu espero do Fluminense, é só isso. Jogue um jogo como ele joga todos os seus jogos. Se tiver que dar porrada, dá porrada. Se tiver que trocar pontapé, troca pontapé. Foda-se, evita tomar uma paulada, né? E se der pra ganhar o jogo, puta que pariu, meu irmão. Do caralho. Mas a missão, ir lá e não ser eliminado na semifinal por um time do Egito, tá cumprida, irmão. É só não terminar o ano de forma ruim e estragar o que fez no ano, que seria perder com uma puta cacetada. Então tá na mão do Fluminense simplesmente entrar naquele jogo e entender que eu vou tentar ganhar o jogo. Se eu ver que não dá, não tem problema, não se desespera, não vai pra lá tomar 5-0. Sai daqui com 2-0 e tá tudo bem. Mas tenta ganhar o jogo e se der, se não der, não é uma tragédia. Pode tirar o peso das costas, cara. A missão do Fluminense no Mundial está cumprida. O Fluminense não tem nenhuma obrigação de vencer um time de $1 bilhão. Nenhuma obrigação. Do caralho se vencer. Estamos todo mundo torcendo, mas não é obrigação dele. Então, eu acho que tirou 200 toneladas das costas do Fluminense e agora é curtir, irmão. Agora, se eu pudesse dizer alguma coisa pro torcedor do Fluminense e pros jogadores do Fluminense, eu diria isso. Curte aí, irmão. Tu chegou na final do Mundial. Se diverte. Tenta ganhar. Tenta fazer história. Curte o dia. Junta os amigos, vai tomar uma cerveja. Sabendo que, tipo, a obrigação não é tua. Se você ganhar, é do caralho. Se você não ganhar, continua o churrasco, irmão. Porque nós estamos falando de $1 bilhão. E talvez um time de 50 milhões. Não tem a menor comparação. Então, é isso. Missão tá cumprida. O Fluminense fechou o ano com o que ele tinha que fazer. Daqui pra frente, o que ele fizer é lucro do lucro do lucro, irmão. Não que alguém recuse lucro, né? Tomara que sim, mas